Às vezes, a natureza nos lembra de nossa fragilidade, mas também desperta em nós uma força que nem sabíamos possuir. O céu de Porto Alegre estava negro como carvão quando o sargento Carlos Mendes recebeu o chamado mais urgente de sua carreira de 15 anos no Corpo de Bombeiros. Eram 3h47 da madrugada de uma terça-feira que ninguém jamais esqueceria no bairro Sarandi, zona norte da capital gaúcha. Código vermelho, enchente de grandes proporções, famílias ilhadas, gritou o operador pelo rádio, sua voz carregada de desespero. Carlos saltou da cama, vestiu o uniforme vermelho que tanto orgulho lhe dava e correu para a viatura. A chuva que caía há 18 horas ininterruptas havia transformado as ruas do Sarandi em verdadeiros rios furiosos. O que antes eram avenidas movimentadas agora eram correntezas perigosas que arrastavam carros como brinquedos. "Meu Deus do céu!" murmurou Carlos ao chegar no local. A água chegava ao segundo andar de algumas casas. Gritos desesperados ecoavam pela madrugada, misturados ao som ensurdecedor da chuva batendo no asfalto. Dona Francisca, de 67 anos, acenou freneticamente da janela de sua casa. "Socorro! Tem uma família inteira presa aqui do lado. A água está subindo muito rápido." Carlos olhou ao redor e viu a dimensão da tragédia. Dezenas de famílias estavam ilhadas, carros submersos até o teto, postes de luz balançando perigosamente, e ali, a apenas 50 metros, uma casa de 2 andares, onde uma família inteira gritava por socorro da laje. "Vamos precisar dos botes", disse Carlos para sua equipe. "E que Deus nos proteja, porque essa vai ser a noite mais longa de nossas vidas." O coração do bombeiro batia forte. Ele sabia que cada segundo era crucial. Vidas dependiam de sua experiência, sua coragem e sua capacidade de tomar decisões rápidas sob pressão extrema. A verdadeira batalha contra as águas estava apenas começando. Se essa história está tocando seu coração, deixe um like para mostrar seu apoio. Se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras como essa e nos comentários, conte de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação faz toda a diferença. Quando o caos toma conta, apenas a experiência e a frieza podem separar a vida da morte. Carlos analisou rapidamente a situação. A correnteza estava forte demais para uma aproximação direta com o bote. A família presa, um casal e 2 crianças pequenas, estava na laje de uma casa de 2 andares, mas a água continuava subindo perigosamente. "Soldado Ribeiro, prepare as cordas de segurança. Cabo Santos, teste o motor do bote inflável", ordenou Carlos, sua voz cortando o barulho da tempestade. A chuva não dava trégua. Cada gota parecia uma pedra pequena batendo em seus rostos. Carlos colocou o capacete com lanterna e verificou seu colete salva-vidas pela 3ª vez. Não podia haver erro. "Sargento, a correnteza está a 8 km/h. É muito perigoso", gritou o soldado Ribeiro, um jovem de 23 anos em seu primeiro grande resgate. "Ribeiro, eu já enfrentei enchentes piores. Confie no treinamento", respondeu Carlos, embora por dentro sentisse o mesmo frio na barriga que sempre sentia antes de uma operação arriscada. Do alto da laje, o pai da família, seu Roberto, de 35 anos, segurava sua esposa Márcia e os filhos Júlia, de 8 anos, e Pedro, de 5 anos. Todos tremiam de frio e medo. "Por favor, nos ajudem. A água já chegou no 2º andar", gritou Roberto, sua voz quase sendo engolida pelo barulho da chuva. Carlos fez cálculos rápidos em sua mente. A distância até a casa era de aproximadamente 30 metros. A correnteza vinha da esquerda, então ele precisaria abordar pela direita. O maior desafio seria manter o bote estável enquanto as pessoas embarcassem. "Cabo Santos, você vai ficar na base com a corda de segurança. Se algo der errado, me puxa de volta. Ribeiro, você vem comigo no bote. Vamos fazer isso devagar e com muito cuidado." Carlos respirou fundo, sussurrou uma oração que aprendeu com sua avó e empurrou o bote para a água escura e furiosa.
A missão mais importante de sua vida estava começando. No meio da tempestade, cada remada pode ser a diferença entre a salvação e a tragédia. O bote inflável cortava a água turva com dificuldade. Carlos remava com força na frente, enquanto Ribeiro tentava manter o equilíbrio na parte de trás. A correnteza era traiçoeira. Ora empurrava o bote para a direita, ora tentava arrastá-los para longe da casa. "Cuidado com aquele poste!" gritou Ribeiro, apontando para um poste de luz que havia caído e flutuava perigosamente próximo a eles. Carlos desviou habilmente, mas o movimento brusco fez o bote balançar violentamente. Água gelada invadiu a embarcação, encharcando ainda mais os dois bombeiros. "Sargento, estamos a 15 metros da casa!" informou Ribeiro, limpando a água dos olhos. Lá em cima, a família observava com uma mistura de esperança e terror. Júlia, a menina de 8 anos, chorava no colo da mãe. "Mamãe, eles vão conseguir nos salvar?" "Vão sim, minha filha. Eles são heróis", respondeu Márcia, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. Carlos lutava contra a correnteza que parecia ter vida própria. Seus músculos doíam, mas ele não podia parar. 15 anos de experiência lhe diziam que aquela era uma das situações mais perigosas que já havia enfrentado. "Ribeiro, quando chegarmos perto da casa, você joga a corda para o seu Roberto. Ele vai amarrar na estrutura da laje. Não podemos deixar o bote ser arrastado", instruiu Carlos, sua respiração pesada pelo esforço. Um galho grande passou raspando pelo bote, quase furando o material inflável. Carlos sentiu o suor frio misturar-se com a chuva em seu rosto. Se o bote furasse agora, todos estariam perdidos. "Quase lá!" gritou para a família. "Preparem-se, vamos tirar vocês daí!" Mas Carlos não imaginava que o maior desafio ainda estava por vir. A água continuava subindo e o tempo estava se esgotando rapidamente. Às vezes, a diferença entre o sucesso e o fracasso está em centímetros e segundos cruciais. O bote finalmente chegou próximo à casa. Carlos conseguiu posicioná-lo ao lado da laje, mas manter a embarcação estável contra a correnteza exigia toda a sua força e experiência. "Seu Roberto, pegue a corda!" gritou Ribeiro, arremessando a corda de segurança. Roberto estendeu o braço, mas a corda passou alguns centímetros longe de suas mãos. A correnteza empurrou o bote para longe novamente. "Droga!" murmurou Carlos, remando furiosamente para se aproximar novamente. "Ribeiro, na próxima tentativa, você joga mais forte." Márcia segurava as crianças com força, tentando protegê-las da chuva que agora caía quase na horizontal devido ao vento. "Roberto, consegue alcançar?" "Vou tentar de novo", respondeu o marido, se posicionando na beirada da laje. Carlos fez uma manobra arriscada, usando a própria correnteza para se aproximar da casa em um ângulo diferente. Era uma técnica que havia aprendido em um curso de resgate aquático anos atrás, mas nunca havia precisado usar em uma situação real. "Agora, Ribeiro!" A corda voou pelo ar molhado. Desta vez, Roberto conseguiu agarrá-la firmemente. "Consegui! Amarre na grade da janela, bem firme!" instruiu Carlos. Com a corda amarrada, o bote ficou mais estável, mas ainda balançava perigosamente. Carlos avaliou a situação. Teriam que embarcar uma pessoa por vez, começando pelas crianças. "Seu Roberto, vamos levar primeiro as crianças, depois a senhora e por último o senhor. Combinado?" "Sim. Júlia, venha aqui, filha." A menina de 8 anos olhou para a água escura e para o bote pequeno que balançava violentamente. Seus olhos se encheram de lágrimas de medo. "Eu não consigo, papai. Estou com muito medo." Carlos sentiu o coração apertar. Sabia que precisava ganhar a confiança da criança rapidamente, ou o resgate poderia se complicar ainda mais. Às vezes, os menores entre nós nos ensinam as maiores lições sobre bravura. Carlos olhou nos olhos assustados de Júlia e sentiu uma conexão imediata. Lembrou-se de sua própria filha, Sofia, da mesma idade, que estava segura em casa com a esposa. "Júlia, meu nome é Carlos. Eu tenho uma filha da sua idade, sabe? E ela me disse uma coisa muito importante antes de eu sair de casa hoje."
disse Carlos, sua voz mais suave, apesar de ter que gritar por causa da chuva. O que ela disse? Perguntou Júlia, curiosa, apesar do medo. Ela disse: papai, você é o bombeiro mais corajoso do mundo e eu sei que você vai salvar todas as pessoas, então eu prometi para ela que ia cuidar muito bem de todas as crianças que encontrasse. Júlia parou de chorar por um momento. Ela realmente disse isso? Disse sim. E sabe o que mais? Ela me ensinou que ser corajoso não é não ter medo. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando estamos com medo. Ribeiro observava admirado como Carlos conseguia acalmar a criança mesmo naquela situação desesperadora. Júlia, você vai sentar bem aqui no meio do bote, entre mim e o Ribeiro. Vamos segurar você bem firme e em 2 minutos você vai estar em terra firme, longe de toda essa água. Você confia em mim? A menina olhou para os pais, depois para Carlos. Algo nos olhos do bombeiro a tranquilizou. Eu confio. Roberto ajudou a filha a descer cuidadosamente para o bote. Carlos a segurou com firmeza, colocando-a entre suas pernas para maior segurança. Pronto, Júlia. Agora vamos buscar seu irmãozinho. Você vai ficar na base com os outros bombeiros enquanto voltamos para pegar o resto da família, tudo bem? Tudo bem, tio Carlos. Mas quando Carlos começou a remar de volta, a correnteza havia ficado ainda mais forte. O que havia sido difícil antes, agora parecia quase impossível. Quando pensamos que já enfrentamos o pior, a vida nos mostra que sempre podemos ser testados, além de nossos limites. A viagem de volta à margem com Júlia foi uma luta constante contra a correnteza que parecia ter dobrado de força. Carlos remava com toda a sua energia, enquanto Ribeiro usava um remo menor para ajudar a manter a direção. A água subiu mais 2 centímetros desde que saímos, gritou Ribeiro, observando as marcas na parede de uma casa próxima. Carlos sentiu um aperto no peito. Se a água continuasse subindo nesse ritmo, a família poderia ser arrastada antes que conseguissem completar o resgate. Cabo Santos! Gritou Carlos ao se aproximar da margem. Pegue a menina e mantenha-a aqui em segurança. Santos, um bombeiro experiente de 45 anos, recebeu Júlia com cuidado. Fica tranquila, pequena. Seus pais vão estar aqui em poucos minutos. Sem perder tempo, Carlos e Ribeiro retornaram para buscar Pedro, o menino de 5 anos. Mas desta vez, a aproximação da casa foi ainda mais difícil. A correnteza havia mudado de direção e destroços flutuantes tornavam a navegação perigosa. Cuidado! Geladeira à direita! Alertou Ribeiro. Carlos desviou por pouco de uma geladeira que flutuava rapidamente em direção ao bote. O eletrodoméstico passou tão perto que quase virou a embarcação. Meu Deus, isso está ficando impossível! Pensou Carlos, mas não disse nada em voz alta para não assustar ninguém. Quando finalmente chegaram à casa novamente, viram que a situação havia piorado. A água agora lambia a borda da laje e Roberto segurava Pedro no colo, claramente em pânico. A água subiu muito. Não sei se vamos conseguir resistir muito mais tempo, gritou Roberto. Calma, vamos tirar vocês daí, respondeu Carlos, mas por dentro sabia que estavam correndo contra o tempo. Pedro, menor e mais assustado que a irmã, chorava descontroladamente. Eu quero minha mamãe, eu quero sair daqui. Carlos percebeu que precisaria de uma abordagem diferente com o menino. O tempo estava se esgotando e cada segundo era crucial. Nos momentos mais desesperadores, a experiência e a intuição se tornam nossas únicas bússolas. Carlos tomou uma decisão arriscada. Em vez de tentar convencer Pedro a embarcar voluntariamente, ele pediu para Roberto passar o menino diretamente para seus braços. Seu Roberto, na contagem de 3, o senhor passa o Pedro para mim. Ribeiro vai segurar o bote firme. 1, 2, 3. A transferência foi rápida, mas tensa. Pedro gritou de susto quando sentiu os braços fortes de Carlos o segurarem, mas o bombeiro experiente o acalmou rapidamente. Pronto, campeão! Agora você vai passear de bote comigo. Vai ser uma aventura. A viagem de volta com Pedro foi a mais difícil até então. O menino se mexia muito.
dificultando o equilíbrio do bote, e a correnteza parecia determinada a arrastá-los para longe da margem. "Sargento, estamos sendo levados para o lado!" gritou Ribeiro, lutando com seu remo. Carlos remava com uma força que não sabia possuir. Seus músculos gritavam de dor, mas ele não podia parar. Pedro estava em seus braços, confiando nele para levá-lo em segurança. "Quase lá, Pedro! Olha, sua irmã está te esperando!" Na margem, Júlia acenou para o irmão. "Pedro, você consegue!" Finalmente chegaram à margem. Carlos entregou Pedro aos cuidados do Cabo Santos, que agora cuidava das duas crianças. "Duas crianças salvas, faltam os pais", murmurou Carlos, limpando o suor e a chuva do rosto. Mas quando olhou de volta para a casa, seu coração quase parou. A água havia subido tanto que Roberto e Márcia agora estavam em pé na beirada da laje, com água batendo em seus pés. "Ribeiro, essa é nossa última chance. Se não conseguirmos agora..." Carlos não terminou a frase, mas ambos sabiam o que estava implícito. A parte mais perigosa do resgate estava apenas começando. Quando tudo parece perdido, é a determinação que separa os heróis dos espectadores. Carlos e Ribeiro remaram como nunca haviam remado antes. A situação na casa havia se tornado desesperadora. Roberto e Márcia estavam agora com água na altura dos tornozelos, e a laje estava quase completamente submersa. "Márcia vai embarcar primeiro!" gritou Carlos ao se aproximar. "Seu Roberto, ajude-a a descer!" Mas no momento em que Márcia tentou embarcar, uma onda forte atingiu o bote. A embarcação balançou violentamente e Márcia escorregou, caindo na água. "Márcia!" gritou Roberto em desespero. Carlos não hesitou. Mergulhou na água turva e conseguiu agarrar Márcia antes que a correnteza a levasse. A água estava gelada e suja, dificultando a visão, mas sua experiência em salvamento aquático falou mais alto. "Eu te peguei! Calma!" gritou Carlos, lutando para manter Márcia acima da água enquanto nadava de volta ao bote. Ribeiro estendeu o remo para ajudar a puxar ambos de volta ao bote. Com muito esforço, conseguiram içar Márcia para dentro da embarcação. Ela estava em choque, tremendo violentamente. "Está tudo bem, senhora. Você está segura agora", disse Carlos, embora ele mesmo estivesse exausto. Agora restava apenas Roberto. Mas a situação havia se complicado ainda mais. A laje estava quase completamente submersa, e Roberto se agarrava desesperadamente à antena de TV para não ser arrastado. "Seu Roberto, pule para o bote. É a única chance." Roberto olhou para a água escura, depois para sua esposa no bote e tomou coragem. Saltou, mas a distância era maior do que havia calculado. Carlos estendeu o braço e conseguiu agarrar a mão de Roberto no último segundo, impedindo que ele fosse arrastado pela correnteza. "Consegui!" gritou Carlos, puxando Roberto para dentro do bote. Mas a embarcação agora estava sobrecarregada e a viagem de volta seria a mais perigosa de todas. Às vezes, quando pensamos que vencemos, a vida nos dá um último teste de nossa determinação. O bote estava pesado demais. Carlos, Ribeiro, Roberto e Márcia lutavam contra a correnteza que parecia determinada a não deixá-lo chegar à margem. A embarcação estava baixa na água, perigosamente próxima de afundar. "Todos se inclinem para a esquerda", ordenou Carlos, tentando equilibrar o peso. A apenas 10 metros da margem, o impensável aconteceu. Um galho grande, arrastado pela correnteza, atingiu o lado do bote, fazendo um pequeno furo no material inflável. "O bote está perdendo ar", gritou Ribeiro, vendo a embarcação começar a murchar lentamente. "Remem mais rápido, temos que chegar à margem antes que afunde completamente." Carlos remava com uma força sobre-humana, ignorando a dor que atravessava seus braços e costas. Na margem, o Cabo Santos havia preparado uma corda de segurança. "Sargento, corda indo!" A corda voou pelo ar e Carlos a agarrou no último segundo. "Puxem! Puxem agora!" Santos e outros bombeiros que haviam chegado como reforço puxaram o bote semi-afundado até a margem. Quando finalmente tocaram terra firme, todos estavam exaustos e encharcados, mas vivos.
Márcia correu para abraçar os filhos, que choravam de alívio. Meus bebês, meus bebês! Roberto abraçou toda a família, suas lágrimas se misturando com a chuva. Obrigado, obrigado, repetia para Carlos, sem conseguir dizer mais nada. Mas foi então que aconteceu algo inesperado. Júlia, ainda em choque, se soltou dos braços da mãe e correu em direção à água, confusa e assustada. Júlia, não! Gritou Márcia. A menina escorregou na lama da margem e caiu na água. A correnteza imediatamente começou a arrastá-la. Carlos, mesmo exausto, não pensou duas vezes. Mergulhou novamente na água gelada e furiosa, nadando com as últimas forças que lhe restavam para alcançar a criança antes que fosse tarde demais. Júlia, segure na minha mão. Os verdadeiros heróis são aqueles que encontram forças quando não há mais forças para encontrar. Carlos nadou como nunca havia nadado em sua vida. Seus músculos gritavam de dor, seus pulmões queimavam, mas ele não podia deixar que Júlia fosse arrastada pela correnteza. A menina lutava contra a água, tentando manter a cabeça acima da superfície. Júlia, estou chegando! Gritou Carlos, engolindo água suja no processo. Com um último impulso de energia que veio de algum lugar profundo de sua alma, Carlos conseguiu alcançar a menina. Ele a agarrou firmemente e começou a nadar de volta, mas a correnteza estava mais forte do que nunca. Cabo Santos, corda! Gritou Carlos, segurando Júlia acima da água. Santos arremessou a corda de segurança. Carlos a agarrou com uma mão, mantendo Júlia segura com a outra, e foi puxado de volta à margem pelos colegas bombeiros. Quando finalmente chegaram à terra firme, Carlos desabou de exaustão. Júlia estava segura, mas ele havia dado tudo de si. Ribeiro e Santos o ajudaram a se levantar. Sargento, você conseguiu! Todos estão salvos, disse Ribeiro com admiração na voz. A família estava reunida novamente, abraçados e chorando de alívio. Outros moradores do bairro que haviam presenciado o resgate começaram a se aproximar, aplaudindo. Herói! Herói! Gritavam algumas pessoas. Carlos, ainda ofegante e encharcado, olhou para a família que havia salvado. Roberto se aproximou com lágrimas nos olhos. Como posso agradecer? Você arriscou sua vida por nós. Você nos devolveu nossa família. Eu só fiz meu trabalho, respondeu Carlos modestamente. Não, disse Márcia, segurando as mãos do bombeiro. Você fez muito mais que seu trabalho. Você foi um anjo que Deus enviou para nós. Enquanto a multidão aplaudia e a chuva finalmente começava a diminuir, Carlos olhou para o céu. Estava exausto, dolorido, mas seu coração estava cheio. Havia salvado 4 vidas naquela noite. Mais tarde, ao chegar em casa, Carlos abraçou sua própria filha Sofia com uma força especial. Papai salvou uma família hoje, filha. Eu sabia que você ia conseguir, papai. Você é o bombeiro mais corajoso do mundo. Carlos sorriu, sabendo que havia dado o melhor de si, e que, quando fosse necessário, faria tudo de novo. Fim. Esta história nos lembra que há heróis entre nós. Pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias quando a vida de outros está em perigo. Que possamos todos encontrar essa coragem quando alguém precisar de nossa ajuda.